Essa noite, meus irmãos, eu desejo falar sobre nosso contentamento em Deus. A necessidade de nós aprendermos a nos contentar em Deus e a olhar para Deus como sendo o ser mais que suficiente para todos nós. E que não há absolutamente nada fora dele que possa nos dar o contentamento pleno que a Bíblia promete, que a Bíblia ensina. E eu quero convidá-los à leitura do Salmo 131. É um salmo pequeno, com apenas 3 versículos. Eu quero ler esse texto e considerá-lo logo na sequência. O Salmo 131, ele é um dos cânticos de romagem ou cânticos de peregrinação. Esse bloco começa no Salmo 120 e se estende até o Salmo 134. São, portanto, 15 salmos que falam de peregrinação do povo em direção, por exemplo, a Jerusalém, para adorar a Deus, para celebrar o nome do Senhor. E o Salmo 131, ele faz parte ali dos salmos finais desse bloco chamado Cânticos de Peregrinação ou Cânticos de Romagem. E o Salmo 131, atribuído a Davi, ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, na primeira metade do século XIX, viveu um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. E esse filósofo, ele publicou muitas obras. E dentre as obras por ele publicadas, houve uma chamada Aforismos sobre filosofia de vida. E quando ele publicou esta obra, o seu interesse era oferecer algumas ideias, alguns pensamentos morais que fossem capazes de ajudar os homens a desenvolverem a arte de tornar a vida mais feliz. Tornar a vida mais agradável possível. Na cabeça de Schopenhauer, seu livro deveria servir como uma espécie de manual que orientasse os seus leitores sobre o significado, sobre o sentido da vida plena para a sua geração. Que era uma geração que vivia debaixo de um grande pessimismo social e que trazia muitos problemas sociais, não só para a Europa, não só para a Alemanha, mas para toda a Europa. E logo no primeiro capítulo desse livro, Schopenhauer afirma que a diferença que se acha no destino dos homens mortais são de 3 classes básicas. São 3 os elementos que acabam determinando esse padrão de felicidade. Primeiro, o que a pessoa é. Isto é, sua personalidade, seu temperamento, seu caráter, sua saúde, sua formação. Ele dizia que estas coisas determinam, de alguma maneira, o grau ou o nível de felicidade que alguém pode experimentar. Outra coisa, outra classe seria o que alguém tem. Isto é, suas propriedades e seus bens. E isso também poderia incidir no grau de alegria e de contentamento das pessoas. E por último, o que alguém representa, isto é, sua opinião,
suas ideologias, seu status na sociedade. E para ele, se houvesse algum grau de desajuste entre o que você é, o que você tem e o que você representa, então esse desajuste geraria uma vida infeliz. Na cabeça de Schopenhauer, se você conseguisse manter o equilíbrio entre aquilo que você é, aquilo que você tem e aquilo que você representa, se fosse possível manter esse equilíbrio, você consegue contentamento, você consegue alegria. Essas proposições de Arthur Schopenhauer, elas podem ser analisadas na perspectiva das gerações ao longo da história humana, dos milênios. A busca da felicidade, meus irmãos, a busca da satisfação, a busca do contentamento, sempre foram e, portanto, continuam sendo matérias para cada geração. As pessoas estão, de certo modo, atrás de contentamento, de felicidade, de alegria. Na verdade, o homem é um eterno ansioso pelo equilíbrio que lhe dê um prazer que se confunda com a vida plena, com a plena alegria, com o pleno contentamento. Um filósofo agora cristão, porque Schopenhauer não era cristão, mas um filósofo cristão chamado Francis Schaeffer, ele diz que os homens, desde a queda, estão à procura de verdade, beleza e sentido para a vida. Ao usar o conceito de verdade, beleza e sentido para a vida, ele queria dizer o fato de que os homens estão à procura da felicidade, à procura do contentamento. O Salmo 131, meus irmãos, ele é um salmo escrito no contexto de cânticos de peregrinação, entoados, lidos, orados, quando o povo de Israel se deslocava para Jerusalém para celebrar principalmente as 3 festas principais do calendário judaico: a Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Então eles se dirigiam a Jerusalém e ali, ou na caminhada, eles entoavam essas canções. E o Salmo 131 era uma das canções entoadas em peregrinação. Só que o Salmo 131, quando comparado aos outros 14 salmos deste bloco chamado Cânticos de Peregrinação ou Cânticos de Romagem, ele é bastante distinto dos demais, bem diferente dos demais. Ele tem uma estrutura poética, paralelística, que, somada à linguagem utilizada pelo autor, gera no leitor certo constrangimento. Gera constrangimento, sobretudo pelos conceitos que normalmente trazemos na mente quando nos achegamos à Bíblia. Por exemplo, como alguém pode chegar diante de Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que nada está escondido aos seus olhos, e pode dizer: Senhor, não é soberbo o meu coração? Como é que alguém pode dizer: não é altivo o meu olhar? Não estou à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Você entende a seriedade dessas palavras, ditas por um servo que está na presença de um Deus que tudo vê e tudo sabe? E que conhece as nossas fraquezas, e que conhece as nossas limitações, e que conhece os nossos pecados. E mesmo nessa condição, ele se achega diante de Deus e diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Não é altivo o meu olhar. Como alguém pode dizer essas palavras diante de Deus? Nisso está o constrangimento. Isso gera constrangimento à medida que nós lemos. Como alguém pode se dirigir a Deus dessa maneira? Meus irmãos, ao lermos o texto, nós temos uma ideia exatamente oposta ao que o autor escreveu. Ele parece ser o homem que diz não ser. O tom parece ser o de alguém cheio de empáfia, que descreve a sua natureza orgulhosa, presunçosa, arrogante e temerária. E tudo isso diante de
Deus que tudo vê e que tudo sabe. Minha percepção particular é que talvez essa seja a razão, inclusive para muitos pregadores não pregarem nesse texto, saltando até nas suas exposições, porque não é um texto simples, porque ele provoca-nos, no sentido de que ele põe em xeque a nossa maneira de enxergar as coisas. Ele quebra a nossa maneira de ver as coisas. Mas por incrível que possa parecer, este é um salmo que trata de contentamento, de alegria na presença do Senhor, independente das circunstâncias. Este salmo é um salmo que revela o contentamento do peregrino. Imagine se você pudesse permanecer satisfeito em toda e em qualquer circunstância, fácil ou difícil, mantendo o seu ânimo equilibrado, disposto, animado, sem irritações. Imagine viver uma vida em que nada te tira do sério. Seria perfeito, não seria? Isso é contentamento. Contentamento é a capacidade de estar satisfeito em Deus em toda e qualquer circunstância e não se estressar em situações estressantes. Isso é contentar-se. Não se estressar em circunstâncias estressantes. De estar satisfeito em Deus em toda e qualquer circunstância. Eu não digo em algumas circunstâncias, eu digo em toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer circunstância. E no caso do Salmo 131, meus irmãos, o contentamento do salmista é fruto de renúncia de suas ambições pecaminosas, geradas pelo seu próprio orgulho e pela sua própria presunção. Ele é fruto do anseio disciplinado de subjugar a sua alma, de disciplinar a sua alma, de silenciar a sua alma e submeter-se à vontade expressa de Deus, de encontrar equilíbrio e estabilidade na presença de Deus, provocada pela esperança gerada em nossos corações pela graça de Deus. É um contentamento que pressupõe humildade. E, meus irmãos, a humildade bíblica, e por isso a humildade verdadeira, conduz o pecador ao encontro do contentamento com Deus. Porque, veja, só é possível encontrar contentamento em Deus quem percebe que não existe a mínima chance de encontrar contentamento em si mesmo, ou na ordem criada. O grande erro de Schopenhauer foi esse. Ele achava que se houvesse equilíbrio entre o que você é, o que você tem e o que você representa, você teria felicidade e contentamento. Mas, meus irmãos, é isso mesmo? Alguém pode encontrar verdadeiro contentamento pelo que ele é? Eu sei quem eu sou. E eu acredito que você saiba também quem você é, porque você tem espelho em casa, não é? Você se olha no espelho. E você sabe que, vamos ser honestos, a gente, como dizia minha mãe, a gente não é flor que se cheire, né? A gente não é. Então não dá para encontrar contentamento em nós mesmos. Mas também não dá para encontrar contentamento no que a gente tem. Porque se fosse assim, os homens mais ricos do mundo seriam felizes. Teriam contentamento por conta dos seus bens, do seu patrimônio. Mas eles são? Eles são felizes por aquilo que eles representam? As ideologias, as grandes empresas? Não. Não é possível encontrar contentamento nessa esfera humana. Para nós encontrarmos contentamento, nós precisamos olhar para fora de nós mesmos. E para nós olharmos para fora de nós mesmos, nós precisamos ser humildes.
Porque o humilde não olha para si, porque ele reconhece que não tem em si o que ele precisa. E no nosso caso, só há uma direção ao qual olhar, que é Deus, que pode nos trazer o verdadeiro contentamento. Contentamento é plena satisfação em Deus, meus irmãos, em toda e qualquer circunstância. Eu sei que isso parece algo bastante estranho, pois o termo não aparece no texto, não é? A palavra contentamento não aparece aqui no Salmo 131. Não parece estar aqui na superfície do texto. E até podemos imaginar que isso seria até uma forçação de barra pensar em contentamento à luz do Salmo 131. Mas eu quero convidá-lo a olhar para o texto e verificar aqui no texto algumas coisas que mostram esse elemento de contentamento que nós devemos perseguir. E em primeiro lugar, considerarmos que, por exemplo, o contentamento é fruto de renúncia. Contentamento é fruto de renúncia. O verso 1 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A linguagem de Davi, a linguagem do salmista, é a linguagem de alguém que renuncia elementos que eventualmente ele teria direito na condição de rei de Israel. Que era possível a ele na condição de rei de Israel. E nesse caso aqui nós encontramos dois elementos importantes, ou dois elementos relacionais. No primeiro caso, o coração do salmista não é orgulhoso e os olhos do salmista não são arrogantes. Nessa linguagem, o salmista está se apresentando diante de Deus como que completamente esvaziado de si mesmo. É como se o salmista tivesse chegado a uma condição que ele reconhece não haver nele, ou em qualquer ordem da criação, ou mesmo no seu governo real, qualquer possibilidade de encontrar um contentamento que só Deus pode dar. Ele só pode se realizar em Deus. Mas ele também diz que não se envolve com coisas grandiosas, nem coisas maravilhosas demais para si, porque na sua própria experiência, ele não havia encontrado contentamento nessas coisas. Ele havia descoberto que essas coisas não podem trazer contentamento ao nosso coração. Não é possível ao homem encontrar nas esferas desta vida contentamento para o coração. Ele tinha consciência de que se estivesse curvado diante dessas ambições, ele se acharia num interminável labirinto de inquietação e angústia. Ele não encontraria razão para a sua própria vida. Davi combate aqui o pecado do orgulho pessoal. Ele freia toda a conduta irrefletida, que lança todas as coisas na mais profunda confusão. Palavras como coração e olhos apontam para as fontes da vida, segundo as Escrituras, para as coisas que guiam nossas escolhas e influenciam nossa maneira de enxergar o mundo. Os olhos acessam o mundo, o coração abriga conceitos que determinam esse andar com os homens. Mas há um segundo paralelismo. E nesse segundo paralelismo, o servo de Deus lida com o pecado da presunção. A presunção, meus irmãos, pressupõe certeza sobre algo que deriva de opinião pessoal. Quem é o presunçoso? Presunçoso é um indivíduo que acredita na sua opinião pessoal, mesmo que ela não seja verdadeira. Esse é um homem presunçoso. A presunção, portanto, é arrogante em si mesma, pois acaba julgando outros a partir das suas percepções e das aparências que os seus olhos impregnam na mente. Coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim significam coisas acima da porção que Deus tem para cada um. Porque Deus tem uma porção para cada um. E quando nós queremos que a porção que Deus nos trouxe seja maior ou menor do que aquele que Ele nos dá, é
presunção. É presunção. É o insaciável desejo que podem gerar em nós segurança, autossuficiência, superestima, que em si mesmos são pecaminosas. Veja, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que a gente não possa ter um bom conceito acerca de nós mesmos. Eu estou dizendo que o bom conceito que devemos ter sobre nós mesmos não está fundamentado nas nossas percepções, mas naquilo que Deus diz a nosso respeito. Isso faz toda a diferença. O que Deus diz a meu respeito e o que Deus diz a seu respeito, isso faz toda a diferença. E não é o que eu penso acerca de mim mesmo. E tanto o orgulho quanto a presunção se opõem à virtude da humildade. E, meus irmãos, como a base de todo pecado é o orgulho, ouçam isso, a base de todo pecado, qualquer que seja, é o orgulho. O que é letal ao orgulho? A humildade. A humildade é letal à arrogância humana. Pois pela humildade, meus irmãos, nós temos coragem necessária para descer ao fundo de nosso ser e acessarmos os aspectos mais sombrios da nossa vida. E acessarmos coisas das quais nós nos envergonharíamos se tivéssemos que compartilhar. Isso é fundamental na nossa caminhada cristã, já que nos tira de uma vida de periferia e nos leva à realidade do que nós somos. Para que haja, meus irmãos, contentamento, é necessário renúncia. Renunciar ao nosso eu. Isso é uma novidade? Não deveria. O que nosso Senhor Jesus ensinou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é renúncia. Jesus apenas ecoou no Novo Testamento aquilo que o salmista já está ensinando aqui. Não é possível seguir a Jesus sem renúncia. Mas em segundo lugar, o contentamento também é fruto de desejos. É fruto de um anseio. O verso 2 diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. O verso 2, meus irmãos, declara o caminho percorrido pelo salmista em sua luta contra o orgulho e a presunção. Ele declara o seu anseio, o seu desejo, afirmando, de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. E é perceptível, meus irmãos, a sua opção pela disciplina pessoal. Certamente ele era um ser que orava a Deus e pedia sua ajuda para muitas coisas nesta vida. Mas agora ele nos dá a lição de que no percurso da fé cristã é necessário um bom nível de disciplina pessoal. E a expressão acalmar e tranquilizar traduzem a expressão que deveria significar fazer calar e silenciar. O percurso aqui, feito por essa alma, implicava em silêncio disciplinar. Muito compreensível pelos desajustes que às vezes os nossos olhos e os nossos corações provocam em nós. Certamente ali vai haver uma alma com muitas vozes, lutando de modo grandioso pela primazia e pela determinação dos caminhos que devemos trilhar. E a que isso se assemelharia? Que cena poderia melhor descrever esse estado de confusão das vozes internas que tentam controlar a nossa vida e dizer o que a gente tem que fazer ou não tem que fazer? A melhor imagem está respondida. Como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Nem todos aqui são pais. E aqui eu incluo pai e mãe. Mas todos nós aqui sabemos o que o colo e o leite materno são capazes de fazer numa criança inquieta. Eu tenho aqui um bebê aqui à frente, né? Uma criança inquieta silencia. Quando ela é tomada no regaço de sua mãe e ela é amamentada, ela silencia.
ela se acalma. Porque o próprio corpo aquecido da mãe aquece a criança. Porque o leite materno silencia a criança, acalma a criança. E o que o texto está dizendo é que no caso do salmista, essa relação é semelhante à da criança desmamada que se aquieta nos braços da mãe. E assim era a sua alma para com ele. Veja, a sua alma para com ele. Por que ele não diz a sua alma para com Deus? Porque ele diz, assim é a minha alma para comigo. Por que ele diz isso? Por que ele não diz assim é a minha alma para com Deus? Que me aquieta, que me consola, que me conforta. Mas assim é a minha alma para comigo. Porque, meus irmãos, se nós seguimos a linha de raciocínio dele aqui, ele é um homem que já renunciou. Ele é um homem humilde. Ele tem uma clara consciência de quem ele é. E ele tem, claro, uma devida consciência de quem Deus é. E ele se aquieta porque ele conhece esse Deus. E por ele conhecer esse Deus, ele se acalma. Querem ver isso em outro lugar? Salmos 42 e 43. Nesses dois salmos há um estribilho, que aparece 2 vezes no Salmo 42 e 1 vez no Salmo 43. O estribilho diz assim: por que estás assim abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Veja que é ele conversando com ele mesmo. Você já percebeu? Ele está falando consigo mesmo. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo. E por que te perturbas dentro de mim? E aí ele diz para si: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele diz para ele mesmo: espere em Deus. A realidade do Salmo 131 e do salmista no Salmo 131 é de alguém que conhece a Deus. E por ele conhecer a Deus, ele se aquieta. E como uma criança desmamada, assim é a sua alma para consigo. Ele aquieta a sua alma, ele acalma a sua alma, porque existe um lado de conhecimento de Deus na sua mente, no seu coração, que diz para a sua própria alma: calma. Ele conhece a Deus e por conhecer a Deus, ele diz para si mesmo: calma. E meus irmãos, isso é maravilhoso, porque veja, o consolo que nós precisamos não está fora de nós. O consolo que nós precisamos em tempos de lutas e dificuldades está em nós, à luz dos ensinos da verdade de Cristo, à luz das verdades de Deus, à luz do Evangelho. E se sabemos estas coisas, podemos dizer para nós: calma. Calma. Se aquiete. Espere em Deus. Espere em Deus. Não à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento disse que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Nas palavras de Jesus, é necessário se fazer humilde como uma criança. E esse foi o anseio, o desejo do peregrino aqui no Salmo 131, que é um silenciar humilde e confiante no regato ou no regaço materno. Então, para que haja contentamento, é necessário esse tipo de anseio piedoso, de desejo piedoso, de humildade na presença de Deus. Não importam as circunstâncias, não importam os desafios. Nosso Senhor Jesus, quando concluiu o Sermão do Monte, ele conta-nos aquela história dos 2 construtores, né? Que um edificou a sua casa sobre a rocha e o outro edificou a sua casa sobre a areia. A casa construída sobre a rocha permaneceu de pé firme. A casa construída sobre a areia simplesmente desmoronou. Mas eu não sei se você já percebeu. As mesmas coisas que sobrevêm à casa edificada sobre a rocha são as mesmíssimas coisas que sobrevêm à casa edificada sobre a areia. Você, aliás, pode ler
alguém lê um versículo de cima e o outro lê o versículo de baixo, você vai ver que exatamente o que está escrito em cima está escrito embaixo. Exatamente. As mesmas coisas que sobrevêm à casa edificada sobre a rocha, sobrevém também à casa edificada sobre a areia. Isso tem um ensino importante para nós, que é o seguinte, meus irmãos, nesta vida, as coisas sobrevêm de modo igual sobre todas as pessoas, mas as reações serão distintas na medida que alguns estão em Deus, em Cristo, e outros não. Então veja, existem pessoas que não estão em Cristo sofrendo das mesmas doenças que nós sofremos? Sim, estão. Existem pessoas que não estão em Cristo que estão sofrendo os mesmos dilemas que nós estamos sofrendo? Também estão. E eu poderia aqui enumerar uma série de coisas que, mais ou menos assim, o vento que sopra lá, também sopra cá. Mas onde está a diferença? Está nas circunstâncias? Não. Está no fato de você estar firmado em Deus ou não. É isso que fará a diferença. E esse é o caso do Salmo 131. Esse é o caso do Salmo 131. Mas finalmente, meus irmãos, há um contentamento como fruto, ou o contentamento que é fruto de estabilidade. O versículo 3 diz assim: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista, meus irmãos, havia aprendido algo em sua luta contra o orgulho e a presunção. Ele estava ciente de que silenciar a sua alma não era um empreendimento meramente humano. Ele sabia da importância da autodisciplina nesse processo. Mas no final do Salmo, ele revela a consciência da presença daquele que era a causa de todo o resultado alcançado, Deus. Ele agora olha para o lugar em que sua vida encontra plena estabilidade. E a nossa vida só encontra plena estabilidade em Deus. Schopenhauer estava errado. Não é aquilo que eu sou, nem é aquilo que eu tenho, e nem aquilo que eu represento, mas quem Deus é. Nossas lutas, nossos vícios, nossos pecados e o desenvolvimento das nossas virtudes, à medida que nós vencemos os nossos vícios e pecados, são resultados da bondade paterna de Deus ou paternal de Deus. E tudo isso nas mãos de Deus é um instrumento para nos tornarmos pessoas humildes, que desafiam o orgulho e a prepotência. Por isso, o servo de Deus deve esperar no Senhor. Mas não pense que esperar é uma atitude passiva. Porque quando a gente pensa assim, a Bíblia, eu posso só ficar esperando, né? Porque esperar dá a ideia de cruzar braços, ficar esperando a coisa acontecer, né? Mas não é isso na Bíblia. O verbo esperar na Bíblia, no Antigo Testamento, ele é da mesma raiz do verbo crer. Mesma raiz. A palavra esperar é da mesma raiz do verbo crer, do verbo confiar. Portanto, a ideia de esperar no Antigo Testamento não é cruzar os braços e deixar as coisas acontecerem. Mas é uma espera confiante. Porque você sabe em quem você confia. Paulo disse isso, o apóstolo. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu posso dizer para minha alma assim: espera, fique calada, aquieta-te, porque eu sei em quem eu tenho crido. E meus irmãos, isso independe das circunstâncias e das épocas. Deve ficar claro, portanto, para nós que a esperança em Deus é o lugar em que mais se revela a estabilidade da vida, pois essa esperança procede dele. Essa esperança não está baseada em um anseio humano apenas, mas no desejo por algo que é certo, que vem de Deus. É quando nós silenciamos na presença de Deus, confiando na sua providência e na sua provisão. E podemos dizer: espere, Israel, no Senhor. E são essas as palavras de alguém que encontrou estabilidade, confiante em Deus. Para terminar, meus irmãos, nós não podemos confundir humildade com modéstia. E por favor, preste atenção naquilo que desejo compartilhar com vocês. É verdade que nós usamos a palavra humildade e aplicamos a toda e qualquer pessoa.
Mas parece que nós cometemos um erro grave quando fazemos isso. Porque a humildade, no sentido bíblico de humildade, só é possível ser experimentada por alguém que está em Cristo. Porque a humildade pressupõe uma clara consciência de quem a pessoa é, ao mesmo tempo que ela tem uma clara consciência de quem Deus é. E por isso ela se arrepende, e por isso ela crê, e por isso ela vai a Cristo Jesus por obra da graça. Os outros são apenas modestos. Modéstia, a gente aprende. Humildade não se aprende. Modéstia, ela oculta o coração. Uma pessoa pode ser modesta, mas lá no seu coração, ela pode ser arrogante. Mas o humilde, ele é humilde no coração. Ele tem uma outra natureza. Então, os únicos que podem definitivamente ser humildes são os crentes. E os crentes são humildes. Veja, eles não podem se tornar humildes. Eles são humildes, porque, meus irmãos, a nossa redenção, a nossa salvação, a aplicação da redenção em nossas vidas é resultado dessa humildade. Por quê? Porque para nós sermos salvos, nós precisamos nos arrepender primeiro e depois crer. Você só pode se arrepender quando você tem algo do que se arrepender. E você só pode se arrepender de algo que você tenha consciência que tenha feito contra Deus. Então você tem uma clara consciência de si e corre para Deus dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, me salve. Isso é humildade. Portanto, o ímpio não pode ser humilde, ele pode ser modesto, mas humilde somente o crente em Jesus Cristo. Porque a humildade é algo que ocorre no coração, que pressupõe retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, circuncidar o coração. E aí, nesse caso, se esse é o ato inicial da aplicação da salvação na vida de um homem, de uma mulher, um crente é humilde. Ok, irmãos? Crente é humilde, e se alguém não é humilde, ele precisa repensar a sua condição diante de Jesus Cristo. Não existe crente arrogante. Isso é um contrassenso em relação à aplicação da salvação de Cristo no coração. Não existe crente petulante. Não existe crente presunçoso. Não existe crente arrogante. E se essas coisas estão presentes em alguém que se diz um crente, algo está errado. Ou ele tem uma falsa compreensão da sua arrogância, ou ele tem uma falsa compreensão do seu cristianismo. Então algo precisa ser ajustado. Algo precisa ser ajustado. Então, meus irmãos, lutemos para nos contentarmos em Deus, nos agradarmos em Deus, porque olha, as circunstâncias não são capazes de tirar o nosso contentamento em Cristo. Isso não significa que as circunstâncias, elas não serão sentidas, nós não lamentaremos, nós não choraremos, mas elas não retirarão o nosso contentamento em Deus. Porque, meus irmãos, não importando as circunstâncias, Deus estará conosco. E o que eu sei sobre Ele dirá a minha própria alma: espera em Deus. Confia em Deus. Mas, meus irmãos, o nosso problema é a agitação do nosso coração. Não é? A gente não sabe ficar quieto. Quando as coisas apertam, a gente não sabe ficar quieto. A gente tem que lamentar. E quando eu digo ficar quieto, eu não estou dizendo necessariamente que você vai verbalizar. Porque às vezes você não verbaliza, você está quieto do ponto de vista da oralidade, mas aqui está uma confusão na sua mente, você está falando aqui uma série de coisas que muitas vezes ofendem a Deus. Ofendem a Deus.
a gente precisa silenciar. A gente precisa dizer: rapaz, calma. Rapaz, se aquiete e espere em Deus. Você ainda o louvará. Você ainda o louvará. Meus irmãos, que essa seja a nossa confiança de encontrarmos em Deus pleno contentamento. Pleno contentamento. Pois somente em Deus há verdade, beleza e sentido para a vida. Que Deus os abençoe.